A graça e a paz, queridos, da parte de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos com mais uma EBD online neste domingo, dia 3 de maio de 2026. É a lição número 5 que vamos estar estudando. E ela tem por título o juízo contra Sodoma e Gomorra, as duas cidades pervertidas. A gente vai estar falando um pouco sobre este assunto aqui. Mas antes de tudo, se inscreva em nosso canal, pb. Samuel Nascimento de Melo, canal Palavra da Vida. O texto áureo nos diz: disse mais, ora, vírgula, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se, porventura, se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. Ele está continuando aqui, fazendo uma intercessão a Deus pela vida de alguns que estão em Sodoma. Gênesis capítulo 18, versículo 32. A verdade prática ainda nos diz assim: Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento, mas quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia. E vamos ver aqui, queridos, que na introdução desta lição, a gente vai estudar no capítulo 18, que o patriarca ele recebe a visita de 3 mensageiros do Senhor que anunciam o nascimento de Isaac. Mas entre esse anúncio também está uma alerta, a iminência da destruição das cidades de Sodoma e de Gomorra. No primeiro tópico da nossa lição, a palavra-chave não poderia ser outra, é juízo. Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, mas Deus também é justo juiz. Ele é amor, mas ele também é justiça. Ele não é porque ele é amor que ele vai deixar de ter esse atributo também chamado justiça, e o juiz de Deus é sem misericórdia. Amém? Até Deus, chega o momento do limite da sua paciência, e é isso que acontece aqui com essas cidades, assim como aconteceu com capítulo 6, lá do livro do Gênesis. Então, os anjos visitam Abraão. Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor. Aqui está no capítulo 18. A gente vai ver que é um momento glorioso, que antecede. A gente vai ver que é um momento glorioso, que antecede ao anúncio de algo impactante que Deus iria fazer, e não era na vida de Abraão, a destruição de Sodoma e Gomorra. O texto bíblico diz que quando tinha aquecido o dia, tal fato indica que a visitação deu-se por volta do meio-dia, mais ou menos, sexta hora lá no calendário deles, quando o calor é mais forte. E no Antigo Oriente, esse era um momento em que as pessoas costumavam comer e descansar, no meio-dia, que não é diferente dos nossos aqui, na grande maioria do parte do Oriente. Então, era um horário em que se evitava viajar ou sair de casa devido ao calor castigante e à radiação solar, Ali é 40 graus ou mais, e é muito difícil esse acesso. Mas o Senhor não está sujeito ao nosso tempo. Neste horário impossível, Abraão avistou 3 homens vindo em sua direção. E é bom lembrar que, ao vê-los, ele correu ao encontro deles e prostrou-se em terra. Esse ato pode parecer estranho a nós, mas era um gesto comum no Antigo Oriente, um gesto de hospitalidade, aquele que estava sendo visitado. Então o patriarca foi hospitaleiro, oferecendo proteção, provisão para a visita, para a visitação deles. Porém, a gente vai ver aqui que no segundo subtópico vai falar da hospitalidade de Abraão. O patriarca vai até a tenda de Sara, e pede que ela amasse o pão, e ele mesmo corre até o pão, e ele mesmo corre, colhe uma vintela e ordena que seja preparada. Precisamos aprender, o comentarista vai dizer aqui, com Abraão, a arte da hospitalidade, algo que parece estar esquecido nos dias atuais, é uma grande verdade. Tem gente que já não recebe o outro mais com tanta hospitalidade. Mas Abraão recebeu aqui eles com uma grande hospitalidade. Lembrando que esses 3 homens aqui, há uma diferença entre eles 3. Dos 3, um fica com o patriarca e os outros 2 vai até Ló. E nos faz lembrar que este que fica com Abraão,
ele tem muito a característica de uma teofania, do anjo do Senhor, Jesus em forma humana, o próprio Deus, né? Ficou ali com Abraão, enquanto que 12 foram para a cidade de Sodoma, tá? Então, olha, o patriarca ofereceu o melhor aos visitantes, a gente vai ver aqui. E enquanto estava ali, desfrutando do alimento e da hospitalidade, os homens perguntaram a Abraão: onde está Sara? Né? Naquele tempo, as mulheres não eram vistas quando homens desconhecidos que não pertenciam à família estavam presentes. Então, ela não ficava presente. Mas certamente eles sabiam que ela estava escutando tudo à porta da tenda. Tá? Então, os visitantes falam a Abraão: eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Gênesis capítulo 18, versículo 10. Essa era a promessa mais aguardada por Abraão e Sara, apesar de as características e as condições físicas já não demonstrarem nenhuma possibilidade para isso. Abraão já estava com quase seus 100 anos, 99 anos, e Sara com seus 90 anos. Tá bom? Então, olha, o riso de Sara. Ao ouvir que teria um filho, Sara riu. Ela não riu de Deus, é bom lembrar, mas certamente da sua condição física. Ela é uma senhora já velhinha, 90 anos de idade. Mas o Senhor lembra a Sara que não há nada demasiadamente difícil para ele. Gênesis 18 e 14. Deus conhece o nosso coração e ele viu fé no coração de Sara, apesar de sua risada. Tá? O Eterno nos conhece bem, conhece as nossas fragilidades e as nossas quedas. Olha bem, é interessante lembrar que tanto teve um momento que Abraão riu, como teve um momento que Sara riu. E é bom a gente entender isso aí, que não foi por acaso nem ironia do destino, como a gente já havia falado, que os nomes no Antigo Testamento tinham alguns significados, na grande maioria, e um desses foi o de Isaac, que significa riso. Sempre que eles olharam depois para Isaac, depois da promessa já ter sido nascida, ter sido concebida por eles, eles provavelmente se lembravam deste momento, né? Era chamando de Isaac, era o Senhor confirmando para eles: olha aí o que eu falei, eu não disse que daqui a um ano vocês teriam um filho, vocês iam rir diante de vocês mesmos, tá bom? Então, no entanto, ele não desiste de nós, apesar da nossa incredulidade, do nosso riso e de nossa dor. Isso nos faz lembrar também quando o próprio Zacarias está lá orando ao Senhor para Deus dar um filho à sua esposa, que era estéril, né, Isabel. E a Bíblia vai dizer que o anjo disse que ela vai ter e ele duvidou. E apesar de aqui a gente não mostrar, o texto não falar declaradamente da dúvida, mas o próprio comentarista colocar aqui como se ela riu apenas da sua situação, prova que Deus não vai corrigi-la apenas por alguma outra questão, só vai dizer por que riste, né? Ela vai dizer não ri, ele vai dizer não diga que não riste, porque tu riste, né? O Zacarias lá, ele ficou mudo, ele só pôde falar depois que a criança nasceu, né? Inclusive para dizer o nome que o anjo tinha dado a ele, que seria João, né? Depois de entregar a mensagem divina a Abraão e Sara, o Senhor fala a respeito da destruição de Sodoma. Há duas questões aqui bem interessantes. De início ele faz uma grande promessa e agora fala que essa promessa vai ser cumprida, o cumprimento dessa promessa, e depois ele já anuncia a destruição justamente na cidade onde estava o sobrinho de Abraão, por nome de Ló, né? Escuta bem, Deus é bom e envia seus anjos para visitar a casa de Abraão e revelar a ele o que faria Sodoma e Gomorra. No segundo tópico da nossa lição, nos diz assim: Deus anuncia seus planos a Abraão. Não é à toa que o texto vai dizer que Abraão, amigo de Deus, né? De os partilhar com ele essas situações aqui, uma coisa bem interessante. Era o próprio Deus ali mesmo, falando com Abraão em forma humana, né, e sendo bem recebido por Abraão. O anúncio da destruição. Já aprendemos que a terra entre Betel
E aí não comportava mais os pastores de Abraão e Ló. Voltando ainda à questão de Abraão, ali dos 3 homens, como é que a gente vai ter prova que ali era o próprio Senhor em forma teofânica, né? Uma teofania, ou antropomorfismo, que eu chamo, mas ali seria uma teofania, obviamente, uma aparição de Deus em forma humana, é que ele vai falar sobre dar vida, né? Só Deus pode dar vida, ele vai receber a adoração do próprio Abraão, e só Deus pode fazer isso. São atributos que só cabem a Deus. Só Deus, e mais ninguém. O patriarca dá a Ló, seu sobrinho, a honra, né? A gente vai ver, já estudamos isso, de escolher para onde ia. Ele olhou e viu as campinas do Jordão e viu tudo bonito lá, mas não sabia que aquele povo ali, que habitavam ali, eram maus, né? Grandes pecadores contra o Senhor, e que o seu pecado só fazia aumentar, assim como aconteceu nos dias de Noé. O segundo subtópico vai dizer: o pecado leva à destruição. Deus abomina o pecado, né? Teve até um irmão que fez uma pergunta a mim, disse: mas, professor Samuel, o presbítero Samuel, se alguém lhe fizesse essa pergunta nessa lição, né? A Bíblia diz em Efésios que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades, principados. E como é que Deus agora vai e toma partido sobre aquele povo e age de uma maneira severa? E aí a gente precisa contextualizar os textos para não fazer uma confusão na interpretação disso. Paulo vai falar lá da nossa luta espiritual, no sentido espiritual. Aqui não é uma coisa apenas espiritual, tem a parte material, né? A outra coisa, lembrando que aqui está na lei, nós estamos na graça, né? E outra coisa, a nossa luta é contra a carne, não é contra a carne e o sangue, mas a luta do Senhor Deus, dentro da perspectiva ali, no caso, de uma correção moral. Deus é soberano sobre tudo e todos, e o pecado deles chegaram ao limite da paciência de Deus. Deus deu tempo ao tempo, né? Inclusive Deus poupou alguns, a gente vai ver aqui na continuação do assunto, mas os outros não eram dignos, e a gente vai ver por que não foram dignos aqui na continuação do assunto. Tá? Por exemplo, o texto de Gênesis 18 mostra que o Senhor revelou a Abraão o seu plano de destruir Sodoma e Gomorra. O salmista ensina que Deus revela seus planos para os fiéis, né? Salmo 25, versículo 14. Vamos ler o Salmo 25, verso 14, mas eu tenho também uma notícia para dar a vocês acerca disso aqui, tá? Que nem sempre é desse jeito aqui. Eu vou dizer por quê. Salmos 25 e o verso 14 diz assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Mas quer que eu te diga uma coisa? Nem sempre Deus vai nos avisar sobre as questões da vida, não, de tudo que acontece na vida, de jeito nenhum, tá? Apesar de ter um outro texto que diz que Deus revela, não há nenhuma coisa a acontecer que Deus antes não venha falar aos seus servos, mas vai depender do contexto e da situação. Deus é soberano, ele faz o que ele quer, como ele quer, aonde ele quer, com quem ele quer. Apesar dele ser soberano, ele não está manipulando o processo dos acontecimentos na nossa vida, mas ele pode intervir a qualquer hora e a qualquer momento em nossa vida, porque ele é soberano sobre tudo e sobre todos. E ele não é obrigado a dizer nada a ninguém. Ele quis partilhar isso aqui com o patriarca Abraão. É bom a gente deixar bem claro isso. Tem situações que a gente ora, que a gente pede, que a gente chora, e que Deus muitas vezes permite que a gente tome a decisão, e ele respeita essa decisão que tomamos. Vai depender do contexto da situação. Porém, em grandes outras questões e situações, o Senhor se revela para nós, o Senhor fala conosco, o Senhor nos dá a direção, o Senhor nos adverte, o Senhor nos orienta e nos aconselha. Amém? Mas não quer dizer que isso vai acontecer todas as vezes. Olha só. O pecado de Sodoma e Gomorra era imenso, e o Senhor não podia mais suportar a iniquidade daquele lugar. Deus é santo, não tolera a iniquidade, a injustiça, né? Embora tenha misericórdia do pecador,
Então o Eterno toma a seguinte decisão: destruirei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim. Deus vai até eles com os anjos, através dos anjos, né? E obviamente que Deus sabia, mas ele vai ali por uma outra necessidade também, e a gente vai ver aqui na continuidade. Então a intercessão, e a questão é mais essa. A decisão já estava tomada, mas Deus revela a seu servo o juízo que estava por vir sobre Sodoma e Gomorra. Diante do que o Senhor faria, Abraão coloca-se na posição de um intercessor, daquele que está suplicando. Ele suplica em favor, suplica o fervor, né, do Senhor pelos habitantes das cidades que eram justos e que seriam destruídos juntamente com os ímpios. Senhor, tu destruirás o ímpio com o justo. Abraão roga a Deus para que ele tenha misericórdia e poupe os justos nas cidades. Tal atitude revela o coração justo e bom do patriarca. Ele foi um intercessor, pediu compaixão e misericórdia, a graça de Deus em favor dos inocentes, mas não daqueles que não eram inocentes acerca da questão. Então, a iniquidade das cidades de Sodoma e de Gomorra eram tão grandes, meus irmãos, que deu origem ao termo sodomita, né? Que é a ideia, que nos traz a ideia de um sexo pervertido, que nos traz a ideia, que é uma referência também aos moradores da cidade de Sodoma, mas que nos traz a ideia, nos remete a uma ideia muito complexa. Quando a gente vai ver aqui, o Senhor enviou 2 anjos, veja bem, até a cidade de Sodoma, e Ló encontra-o e convida-o a passar a noite em sua casa. Ló os encontra ele na porta da cidade. Vale a pena lembrar que quando isso acontecia, normalmente quando no final do dia do trabalho, o trabalhador ia para a porta da cidade para ali ver as questões legais de tudo que ocorria. E aí ele vê 2 anjos de Deus vindo até ele e recebe com hospitalidade. Porém, os homens de Sodoma eram tão perversos e promíscuos, olha só, que cercaram a casa de Ló e exigiram que os visitantes fossem levados para fora. Escuta bem, Ló não consente com tal coisa e oferece as suas filhas com a intenção de proteger os visitantes. Olha bem o que é que acontece. Eles veem os visitantes, se agradam deles e vai ali todo tipo de pequenos, grandes, velhos, vai tudo ali da cidade para pedir para que aqueles homens saiam da casa de Ló, para que eles tivessem uma relação com aqueles homens, um tipo de estudo coletivo. A coisa é muito horrorosa, muito ridícula e horrível, né? Não é à toa que feriu a santidade de Deus a ponto de Deus mandar juízo sobre essa cidade. Então, sodomia é a ideia da prática de sexo entre homem e homem. E vem esse nome aí, sodomita, é essa prática justamente de homem com homem, tá? Ou mulher com mulher, como se diz a história. Então, aqui no caso seria homem com homem, né? Então, Ló não consente com tal coisa e oferece as 2 filhas virgens para eles fazerem o que quiser. Ter um estudo coletivo com elas, e elas eram virgens. Veja que coisa absurda. Então, os mensageiros de Deus olham para aqueles homens e dizem: vocês não são dignos de contemplar a luz do dia. E como um flash, eles ficaram cegos sem conseguir identificar a porta da casa de Ló, a ponto de ser depois os anjos irem com Ló para levarem Ló, né? Então os mensageiros de Deus ferem de seguir aqueles homens ímpios de Sodoma. Ló aproveita a situação e foge com sua mulher e as suas filhas. Deus aguarda a saída de Ló e sua família e destrói Sodoma e Gomorra com uma chuva de enxofre. Olha lá. Ló é avisado pelos anjos para sair e ele não sai imediatamente, né? Ló fala para ele sair com as filhas, com os genros. Os genros zombam de Ló, e não é à toa que essa destruição dessas 2 cidades, como a destruição de Ló, vai servir de advertência para nós, como foi no dia de Noé, né? Assim como acontecia em Sodoma, né? Comiam, bebiam, farravam, davam-se em casamento e assim por diante, compravam, vendiam, né? E não estava nem aí para
a advertência e o juízo de Deus. Tá? Então, olha, essas cidades tornaram-se símbolos de advertência divina contra a maldade. A gente vai ver em Deuteronômio, a gente vai ver em Isaías, a gente vai ver em Romanos e em Judas 7. Então, até os dias atuais, essas cidades nunca mais foram novamente erguidas ou habitadas. Tá? E o solo da região é improdutivo devido à grande quantidade de enxofre. Né? Aquela cidade ficou morta, sem vida até os dias de hoje. Veja que castigo, irmão. Veja que coisa séria. Veja que coisa interessante. Né? Que fato histórico, verídico da palavra de Deus, que a arqueologia também vai trazer argumentos que vai ser muito importante para endossar, né, essa fala das Escrituras. Então, no terceiro tópico, nos diz a destruição de Sodoma e Gomorra. E aí o primeiro subtópico diz que Deus é um fogo consumidor. Uma das coisas que revela o juízo de Deus é o fogo. Uma das características que revela o juízo de Deus. Depois da destruição da humanidade, né, na época de Noé, por causa da corrupção geral, a Bíblia diz que toda a carne havia se corrompido, não foi também diferente na questão de Sodoma e Gomorra. Toda a carne ali havia se corrompido. Há historiadores que chegam a dizer que aqueles homens chegavam a tomar chás, e esse tipo de chá era afrodisíaco, a ponto de eles andarem eretos pela cidade, pelo meio da rua. A coisa era muito irrelevante, era muito pervertida. Então, a destruição de Sodoma e Gomorra nas Campinas do Jordão foi o fato mais marcante que tornou-se referência e alerta da parte de Deus para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Não podemos nos esquecer de que o eterno é amor, mas também é justiça. É justiça. Aí a gente vai ver o caso dos dias de Noé, do dilúvio, a gente vai ver o caso de Sodoma e Gomorra, a gente vai ver o caso dos assírios, lá de Nínive, que de início se arrependeram, mas depois veio o juízo sobre eles, porque Deus dá tempo ao tempo. A gente aqui não pode dizer, Deus faça assim hoje, aqui, agora não. O tempo é de Deus. A sua misericórdia, ele é benigno, é longânimo, mas o juízo dele é certo. Amém? Então, pelo que você vê, não é à toa que a gente está mais de 2000 anos esperando o Senhor Jesus Cristo voltar. E as pessoas não estão nem aí. E as pessoas estão relevantes acerca disso, não estão nem aí. Quanto tem se tornado o número de ateus? Quantos antibiblicistas têm aparecido em redes sociais? Quantos que vão contra as escrituras, que acreiam uma parte da escritura e outra não? Quantos que têm propagado o reino das trevas de alguma maneira para perverter a mente daqueles e cauterizar a mente daqueles que creem em Cristo e na sua palavra como verdade prática para os nossos dias? São muitos. Então, escuta bem. Mas também é justiça, ele é fogo consumidor. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência, tá? E piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor, como diz o escritor aos Hebreus 12, 28 e 29. Então, o segundo subtópico do terceiro ponto ainda nos diz assim, uma catástrofe sem igual. Não teve outra igual na história. Né? Teve parecida e com uma proporção maior, que foi o dilúvio, mas não foi igual. Então, não sabemos, o dilúvio foi com água, aqui foi com fogo, que já figura do que vai acontecer no futuro. Tá? Então, não sabemos quantas pessoas habitavam em Sodoma e Gomorra. Provavelmente havia um número elevado de habitantes, eram campinas boas, era um lugar bom para produzir frutas, para ter alimentos, né? Para ter várias outras coisas, e tinha água, tinha rios, a proporção é que você tinha uma grande quantidade de habitantes, né? A exemplo do que ocorreu no dilúvio, quando somente Noé e sua família, 8 pessoas sobreviveram, a destruição também, poucas pessoas foram salvas, né? Ló, sua esposa, no momento ali da destruição, e suas 2 filhas, né? Gênesis 19, 15 ao 23. Os genros de Ló fizeram o quê? Zombaram dele, né? Quando ele advertiu, zombaram dele, mesmo vendo que já tinha ocorrido, provavelmente, que os anjos disseram àqueles homens que eles eram dignos de contemplar a luz do dia e ficaram cegos. Mas mesmo assim, diante disso, poderiam,
diante disso aí disse, não, realmente, a coisa é séria, não é? O texto não dá muito detalhe sobre isso, mas é interessante a gente relembrar essa questão. No terceiro subtópico, ainda nos diz assim, ó, transformada em estátua de sal. E aí vem uma outra questão. Né? Tem até uma pergunta que se faz, qual pessoa na Bíblia, né, que se tornou tempero, né? Apesar que o sal não é um tempero, o sal já é para temperar as coisas, né? Já é para dar sabor às coisas. Então, transformada em estátua de sal. Infelizmente, a esposa de Ló não seguiu a orientação dos anjos para não olhar para trás. Ele olhou, talvez para ver, quem sabe, as cidades queimadas, né? Isso aqui é o comentário que coloca, mas o texto não fala isso. E ficou convertida numa estátua de sal, certo? Lembremos-nos de que a esposa de Ló não foi alcançada pelo fogo, mas pereceu pela desobediência ao olhar para trás. E quantas pessoas hoje estão olhando para trás? Então, o mais importante hoje não é como você começou o ministério na casa do Senhor, a sua vida com o Senhor, o seu primeiro amor, mas é como você vai terminar. Você vai chegar até lá. Por isso que a Bíblia fala em Apocalipse, ser fiel até a morte, 13:19, e dar-te a coroa da vida. Né? Então, olhar para trás é sinônimo de quem retorna ao passado, volta aos pecados, volta a Sodoma, volta ao Egito, olhar para trás. Se tornou até uma advertência. O próprio Jesus vai falar sobre isso, Lucas 17:32, né? Vai usar esse termo, né? Que não devemos olhar para trás, né? Como servo de Deus, não devemos olhar para trás, mas para as coisas que são de cima, Paulo vai falar, certo? Diz a Bíblia, então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor, desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e os que nascia da terra. Então, queridos irmãos, Gênesis 19:24-25, Deus é amor, mas também é um fogo consumidor e não tolerou o pecado de Sodoma e Gomorra. Assim como ele não tolera o pecado de hoje, mas vai ter o limite da paciência dele. Quando chegar lá, não tem para onde. Né? Então, virou até um provérbio, né? Essa questão da mulher de Ló, de não olhar para trás. Né? Não faça como a mulher de Ló, que olhou para trás. Né? Virou um sinônimo de advertência. Né, de olhar para o passado, de olhar, quem sabe ela tinha alguma coisa lá que ainda talvez pertencia a ela e estava no coração dela, a gente não pode julgar nem falar diretamente, mas não é à toa que se tornou uma estátua de sal, olhar para trás, desobedeceu a voz, a orientação dos anjos. Né? É muito complicado quando a gente desobedece, porque traz consequências, e muitas vezes consequências irreparáveis, como essa aqui. Né? Não se pode quebrar princípios espirituais dentro daquilo que Deus já propôs para nós. Precisa ter muito cuidado. Então, concluindo a nossa lição, finalizamos esta lição enfatizando que Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre, mas sua longanimidade tem limite. A cidade de Sodoma e Gomorra viviam na prática do pecado, e o Senhor deu tempo para elas se arrepender, mas não ouviram a Deus e nem a Ló. E nem os anjos, né? Acho que lá foram, né? Quando o ser humano perde o temor e para de ouvir o Criador, o juízo divino não tarda, tá? Não tarda. Que jamais venhamos nos esquecer do amor e da severidade do eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, que Deus nos ajude, que nos dê uma aula abençoadora neste domingo, que seja uma bênção, né, as suas salas de aula, pergunte aos alunos, incentive os alunos a fazer perguntas, não só fale na sala como professor, mas deixe os alunos ter a sua oportunidade também para tirar suas dúvidas, e que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, e que Deus nos ajude. E o importante é que eu diminua e que ele cresça. E lembre-se disso, só entre algum recinto se Cristo entrar com você, e só converse algo se ele puder participar. Pai, te louvamos por este momento oportuno, abençoa cada vida que vai assistir essa aula, abre a mente,
da sabedoria para que eles tragam uma aula assim, iluminada pelo Teu Espírito Santo da verdade. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação, a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos agora e sempre. Amém. Até a próxima, queridos.